Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Fernando Simplex canal. E você é muito bem-vindo aqui nas experiências que vamos passar aqui neste dia e com certeza vão impactar a sua vida. A maioria dessas experiências eu tenho participação direta ou indireta, ou seja, ou eu participei, foi algo em que eu estava presente, aconteceu comigo, ou foi algo que alguém passou e contou para mim e agora eu vou contar para vocês. A experiência de hoje é assim maravilhosa e é uma lição para todos nós. Antes disso, porém, como é nosso costume, vou deixar uma frase aqui que você pode meditar aí nos seus momentos a sós. A frase é do israelense Yehuda Berg e ela fala o seguinte: podemos obter mais em nossa vida se nos tornarmos mais do que somos. Fica aí a frase para a sua reflexão. Vamos começar? Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta e o nosso papo hoje é um papo muito interessante, uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo e eu queria dividir com vocês. Eu tenho passado por vários lugares, tenho visto experiências e essa experiência que eu passei a contar para muitas pessoas nas palestras onde a gente ministra, nos meios familiares, onde quer que eu vá, eu conto um pouco dessa experiência que eu vivi. E não vou dizer que é uma experiência assim positiva, uma coisa muito boa, não foi uma experiência legal, não. Mas serviu de exemplo para mim e com certeza pode te ajudar também. A situação foi a seguinte: eu estava em Belo Horizonte e andando ali pelas ruas de BH, eu iria a uma reunião ali no centro. Então estacionei o meu carro e dirigi até o prédio onde haveria a reunião. Ali no caminho, entre o estacionamento e o prédio, uma pessoa em situação de rua me procurou e me pediu uma ajuda para poder comprar comida. E eu tenho comigo aquela coisa, tem que dar aquele tchan, sabe? Sentir sinceridade no pedido da pessoa. Então, se eu percebo que a pessoa está embriagada, ou que a pessoa possa usar aquele dinheiro de forma ilícita para comprar uma coisa ilícita, para um consumo de uma droga, por exemplo, bebida, eu geralmente não costumo dar para justamente não incentivar, não motivar, o consumo de entorpecentes, de coisas ilícitas. E aí eu fiquei ali alguns segundos meditando se eu daria ou não. Mas o olhar daquele homem era tão profundo, tão tocante, que ele acabou me convencendo. E eu peguei ali uma nota de R$5 e dei para ele. O estranho é que eu fiquei ali um pouco pensativo sobre como ele iria gastar aquele dinheiro. Apesar de eu ter dado de bom coração, com sinceridade, quando eu cheguei no elevador, eu desci do elevador num determinado andar e peguei o elevador de volta e desci ao térreo para ver se ele realmente compraria o que ele falou que era a comida. E ali perto tinha uma lanchonete, na verdade um bar. Tinha um bar ali em que ele apontou, na hora que ele me pediu o valor, ele apontou para o bar falando que queria ali tomar um lanche ou fazer uma refeição. Então, eu me dirigi para lá, para ver se realmente ele estava utilizando o meu dinheiro de forma correta. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei lá e vi ele pegando a minha nota de R$5 e pedindo uma dose de cachaça. Gente, vocês não têm noção de como isso é frustrante, como isso decepciona a gente, porque a gente deposita uma confiança, a pessoa tem toda uma técnica, podemos dizer assim, para te convencer de que está com fome, de que está
precisando ali de um alimento, uma expressão toda triste, faminta. Aquilo chegou a me convencer. Eu digo para vocês que uma das poucas vezes em que eu fui enganado. E eu fiquei ali observando do lado de fora, até que ele acabasse ali de tomar a sua cachaça, e passaram assim alguns minutos, e eu esperei ele sair. Quando ele saiu, eu falei: meu amigo, faz favor. E ele tomou aquele susto, né? Não é de se estranhar. Ele tomou aquele susto e eu falei: olha, sinceramente, eu estou decepcionado com você. Eu não esperava jamais que, na bondade, na boa intenção que eu tive, na situação em que você se encontra, você fosse pegar o meu dinheiro suado, querendo ou não, são R$5, mas são R$5 que foram trabalhados para que eu ganhasse, e eles serviriam, né, na minha família para alguma coisa, e você simplesmente veio aqui e gastou com bebida alcoólica, com cachaça. Eu realmente fiquei decepcionado, e eu comecei a pagar um sermão para ele ali. Eu fiquei um tempo com ele ali, e ele abaixou a cabeça. Por incrível que pareça, ele não refutou, ele não brigou, ele não discutiu, não reagiu, ficou de cabeça baixa, juntou as mãos e abaixou a cabeça, e concordando com tudo que eu falava. Uma vez que ele estava concordando, eu continuei pagando o sermão para ele. E eu falei que não era correto aquilo, que aquilo era um vício que iria matá-lo, e que era desonesto pedir dinheiro para beber, para sustentar vício, e que eu era um pai de família, uma pessoa séria, trabalhadora, e que eu não concordava com bancar vício de pessoas que não querem nada com a vida. E a vida oferece várias oportunidades. Eu falei com ele: olha, se você tomar um banho, se você arrumar uma roupa numa entidade social, você consegue encaixar-se novamente no mercado de trabalho, você consegue fazer a sua vida, entendeu? Porque você não agiu correto, e você é desonesto, você não é uma pessoa que agiu com princípios, você não tem. E eu comecei a colocar ali alguns adjetivos, porque a minha indignação era muito grande. E ao colocar aqueles adjetivos, eu vi que ele estava concordando com esses adjetivos, como se estivesse falando: sim, realmente eu sou tudo isso, né? E a gente via ali um homem realmente fracassado, a gente via ali um homem que desistiu de tudo, mas que estava ali preso àquela situação, e agora estava ouvindo um sermão da minha parte, que eu fiz questão de elaborar ali de última hora, baseado na minha indignação, baseado na minha raiva, e baseado também como se diz, de como eu fui bobo, de como eu fui iludido por um homem que chegou para mim com uma cara de piedade, com uma cara de fome, com uma expressão de necessidade, e eu fui capaz de ser enganado e dar para ele aquele dinheiro. Isso tudo ali me deixou numa situação tão desequilibrada emocionalmente, que eu nem sei o que eu falei assim detalhadamente. O que eu estou falando para você aqui é um resumo, mas eu acredito que eu tenha exagerado até nas palavras, de tanta indignação, de tanta revolta, e ver que o meu dinheiro foi usado para pagar bebida alcoólica para um viciado. E ali, com os olhos vermelhos e ali tremendo um pouco, eu vi que ele estava constrangido. Uma coisa que eu percebi é que ele estava constrangido. E aí, por não responder, e é uma coisa muito interessante, gente, existe uma técnica com relação à discussão, relacionamento entre seres humanos, de que quando um levanta a voz, a melhor forma de fazer aquela pessoa retrair é você abaixar a voz, se acalmar e não responder. Porque quanto mais você impõe a voz, uma voz vai sobrepondo a outra, e a discussão vai ficar mais aflorada, mais acalorada. E o que estava acontecendo ali não foi isso. Eu esperava que ele fosse discutir comigo, justificar
por que ele estava bebendo, ia falar que o dinheiro não era o meu dinheiro e que eu não tinha mais nada a ver com isso. Depois que eu passei o dinheiro para ele, ele poderia fazer o que quisesse com o dinheiro. Afinal, essas pessoas, esse tipo de pessoas, geralmente não tem princípios de educação, etc., e acabam apelando, né? E ele ficou ali aquele tempo todo me ouvindo, de cabeça baixa, concordando com a cabeça, enquanto eu falava e soltava sobre ele uma série de acusações. Na verdade, uma série de julgamentos, né? Depois que eu vi que acabaram-se todos os meus argumentos, toda a minha indignação, toda a minha expressividade, eu dei uma pausa, porque ele não falava nada. Então, isso realmente funciona quando o outro cala a boca, quando o outro ele se reduz, ele se retrai. Chega um momento que quem está falando não tem mais palavras, não tem mais argumentos. E aí eu pensei, será que ele está usando essa técnica comigo? Não é possível. E aí eu falei com ele, você não vai falar nada? Você não vai questionar, você não vai se justificar, você não vai nem me pedir desculpa, perdão, ou já que você não tem, nem deve ter o dinheiro para me devolver, porque eu acho um absurdo, você não vai falar nada? O que você tem para falar? Aí ele falou assim, o senhor me deixa eu falar? Eu falei, deixo, pode falar. Não vai me convencer, mas pode falar. Eu queria saber qual que era a reação, qual que era a desculpa que ele ia dar para, ao invés de comprar comida, ele estar comprando bebida, cachaça. Ele falou assim, eu vivo nas ruas já há alguns meses e eu perdi tudo na vida, porque eu tinha uma família e um dia tinha uma vela acesa, porque nós estávamos sem luz dentro de casa. E eu saía à noite para catar latinhas na rua e para juntar um dinheiro para comprar alguma coisa para minha família comer no dia seguinte. E a gente estava com luz de vela e nós estávamos cozinhando na lenha, porque também não tínhamos gás, e nós tomávamos banho frio. Eu, a minha esposa e 2 filhos. Aí, quando eu cheguei de manhã, tinha uma confusão tremenda em frente ao meu barraco. Era a polícia, eram pessoas desesperadas e corpo de bombeiros. A vela que estava iluminando o quarto, ela pegou sobre a cama, a casa pegou fogo, morreram a minha esposa, os meus filhos e também a mãe da minha esposa. Depois desse dia, a minha vida virou um caos. Porque eu entrei no vício da bebida, porque eu não tinha mais onde morar, porque ali era um local invadido. O barraco era um barraco muito simples, de madeira, e eu não queria mais morar naquele lugar. Aí eu já comecei a ficar assim, sabe quando dá aquele nó na garganta? Já começou a dar o nó na garganta. Aí eu chamei ele, falei, vamos sentar ali, você vai acabar de me contar essa história. E ali tinha como se fosse uma beirada, um parapeito, em volta de uma árvore, e nós sentamos ali e começamos a conversar. E ele contou a história dele toda. Ele falou, depois desse dia, eu vim para a rua, porque como eu não tinha onde morar, não tinha mais nada ali, eu queria esquecer toda a tragédia que aconteceu ali. Mas eu não conseguia esquecer. E aí eu comecei a beber, porque a bebida me mantinha isolado dessa situação. A bebida era como se fosse uma anestesia para minha mente, e eu conseguia esquecer um pouco isso. Só que depois eu percebi, depois de passar fome na rua e de não conseguir alimento, não ter mais meios para poder conseguir um emprego, porque todas as minhas roupas foram queimadas, etc. e tal, eu comecei a usar a bebida, porque eu percebi que ao beber eu não sentia fome.
Enquanto eu me mantinha embriagado, eu não sentia fome. Então o que acontecia? Nos dias em que eu não conseguia juntar latinhas ou pedir esmolas, ao ponto de conseguir pagar um prato de comida, comprar uma refeição digna, que seria o ideal, para não sentir fome, as poucas moedas que eu conseguia, eu comprava a cachaça. E é isso que eu fiz hoje, porque hoje eu não consegui nada. A única coisa que eu consegui foi justamente esses R$ 5 que o Senhor me deu e que deu para pagar a dose de cachaça e inteirar com um pouquinho que eu ainda devia lá naquele bar. Então, eu me mantenho bêbado, eu me mantenho embriagado para justamente não sentir fome. Gente, aquilo começou a mudar dentro de mim e eu comecei a me sentir a pessoa mais idiota desse mundo. E os meus olhos já estavam lacrimejando naquele momento, e eu já estava quase que abraçando aquele homem. E não foi uma situação fácil, porque eu não imaginava uma história como essa, uma situação como essa. E naquele momento, é claro que eu não poderia fazer diferente. Eu falei assim: você quer comer? Você quer um prato de comida? Ele falou: eu quero. Eu vou te levar no restaurante e você vai almoçar dentro do restaurante. Não, pode pegar um marmitex, eu como na rua, as pessoas não gostam quando eu entro no restaurante porque eu estou sujo, as pessoas têm nojo de mim. Eu falei: não, eu vou entrar com você no restaurante, nós vamos almoçar juntos. Eu entrei com ele no restaurante, um restaurante mais simples ali por perto. Entramos, ele sentou de um lado, eu sentei do outro. Ele teve receio de ir servir a comida, eu servi para ele. Um prato bem caprichado, ele comeu, eu comi junto dele. Confesso que foi um pouco difícil, porque ele não estava cheirando bem, em função de não ter tomado banho, e também em função do hálito, né, etílico, por causa da cachaça. Mas foi um momento interessante, porque ele foi contando mais da sua vida, da sua história, e aí eu fui compreender a situação. Em momento algum, eu estou aqui justificando a situação que ele usou ali para poder gastar o dinheiro que eu dei para ele. Eu não estou defendendo o consumo de bebida alcoólica como um antídoto para os problemas da vida. Eu não estou defendendo o vício da cachaça, do alcoolismo, como a cura de uma depressão, de um trauma, de forma nenhuma. Mas naquele dia, naquele momento, eu agi como um juiz, sem sê-lo. Eu julguei uma pessoa por uma situação que eu, na minha limitada imaginação, no meu limitado conhecimento, imaginei que seria. Então eu imaginei que era um homem vagabundo, que era um homem que não estava nem aí com a vida, que estava desperdiçando o dinheiro, mas na verdade ele estava ali tentando se manter alcoolizado para não sentir fome. Gente, isso é uma situação assim deplorável, deplorável. E quantas vezes isso acontece conosco em outras situações? Talvez não necessariamente alguém que vai te pedir uma esmola, né? Muitas vezes a gente está parado no trânsito, no semáforo, e quando vê um pedinte ali, rapidamente a gente levanta o vidro do carro e já vira a cara para o outro lado, ou finge que está atendendo o celular, ou conversando com a pessoa do lado. Não necessariamente isso, mas muitas e muitas vezes nós temos o costume de nos colocar no lugar de juízes, julgar as pessoas pelas atitudes que nós vemos e não sabemos o que realmente está acontecendo. O costume, a mania, esse mau hábito de julgar as pessoas, ele é condenado, inclusive na Bíblia, que é um dos maiores livros de referência que existe na Terra, né? Fala que
com a medida em que você julgar, você também será julgado. E muitas vezes, você, nós somos juízes de situações, juízes de pessoas. Às vezes a pessoa do seu lado, no trabalho, não está bem, ela está mal-humorada aquele dia, e a forma dela expressar ali talvez o seu estresse, o seu cansaço, a sua tristeza, a sua decepção, é soltando uma palavra mais rude, é uma expressão mais fechada, é uma discussão, é um isolamento, é uma tristeza. Então, muitas vezes nós julgamos as pessoas porque elas estão agindo diferente do que nós agiríamos. O problema é que nós muitas vezes queremos que as pessoas ajam da forma que nós agimos, da forma que nós somos. Nós somos diferentes, nós somos seres humanos, e ao ser seres humanos, nós temos comportamentos, nós temos personalidades, nós temos tipos diferentes. Existem os arquétipos, os eneatipos, que são as formas comportamentais dos seres humanos. Existem os temperamentos, existem também os problemas de cada um, os dilemas de cada um. Às vezes nós não sabemos o que a pessoa passou em casa. Talvez naquele mesmo dia, antes de sair para ir para o trabalho, ela já passou uma dificuldade, seja em casa, na rua. Às vezes a gente não sabe o que a pessoa passou naquele dia, lá no ambiente de trabalho dela. O esforço que ela fez muitas vezes para poder estar onde está, e nós não levamos isso em conta. E isso sai muito caro às vezes, porque nós julgamos aquela pessoa e muitas vezes chegamos até a questionar. Fulano, você está tão esquisito hoje? Você está tão chato hoje, rabugento? O que está acontecendo com você? E aí, gente, a gente passa no papel de juiz. Mas é justamente aí que entra a questão da empatia. Tomar o lugar do outro e imaginar, será por que fulano está pensando dessa forma? Será por que fulano está agindo deste jeito? Por que ele me deu a má resposta? Fulano não é assim. Por que hoje essa pessoa está tão emburrada, está tão retraída, está com palavras tão rudes, agressivas? Por que fulano está chorando hoje? Será que é frescura? Gente, está na hora da gente deixar de ser juiz e para ser mais empático, solidarizar com as pessoas. A gente fala de ter um mundo melhor, que o mundo precisa melhorar e tal, mas o mundo começa a melhorar a partir de cada um de nós, a partir de mim, a partir de você. Essa situação que aconteceu comigo, eu espero que nunca mais aconteça. Eu não vou falar que estou isento disso, porque todos os dias nós lidamos com pessoas, e pessoas são diferentes de nós, e elas têm reações diferentes de nós. Mas que fique de exemplo o meu caso, a decepção que eu passei ali, mas também a lição que eu aprendi ali com aquele rapaz, com aquele homem. Certamente eu não vi mais. As palavras que eu deixei para ele foram de conforto, de ânimo, para que ele não desistisse da vida, para que ele não se deixasse levar pelos traumas, pelas derrotas que ele passou. Apesar disso, ele tem toda uma vida pela frente. E eu vi que ele ficou empolgado, ele falou assim, olha, nunca ninguém falou isso comigo. E eu falei com ele de Deus, eu falei com ele de vida positiva, eu falei com ele de pessoas que podem aproveitá-lo como um profissional. Eu indiquei para ele um lugar que poderia recebê-lo, ajudá-lo, dar alimento para ele, roupas, e um lugar também onde ele pudesse procurar uma oportunidade de emprego. Gente, está na hora de a gente deixar de ser juiz e ser empático. Ser aquele que vai ouvir, entender, compreender, se colocar no lugar do outro, ao invés de ser juiz e julgar. E colocar a pessoa lá para baixo. Às vezes, ela está tão lá embaixo, tão no buraco, que ela vai cair ainda mais quando a gente olha para ela e fala, ixi, esse aí hoje não está bem, quero distância. Pelo contrário, aproxima, dê uma mão amiga. Gente, esse encontro com esse homem foi muito mais útil para mim do que para ele. Acredito que ele tenha aprendido lições ali, de solidariedade, de bondade,
de misericórdia, que não vem de mim, vem de Deus, claro, mas eu aprendi muito mais com aquele homem naquele dia. Espero que você também aprenda, não comigo, mas com as experiências que você pode viver, deixando de ser juiz. Afinal de contas, o único juiz está lá em cima. Ele sabe, vê tudo, conhece o coração e a situação de cada um, minha, sua e das pessoas que precisam de nós. Que fica aqui essa lição, que foi tão útil para mim e que seja também para você, ok? Espero que tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.